Nesta quarta-feira, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e a Câmara aprovou a PEC da Polícia Penal e o projeto de lei que estabelece a divisão dos recursos do pré-sal entre estados e municípios. Deputados e senadores se reuniram em sessão conjunta das duas casas logo cedo, às 11 da manhã desta quarta-feira, para concluir a análise do PLN 18, que já havia sido aprovado pela Câmara na noite de terça. A proposta, que teve o aval de 40 senadores e que agora segue para a sanção presidencial, cancela dotações orçamentárias no total de 3 bilhões de reais de áreas como educação e infraestrutura, para redirecionar esses recursos para a saúde, para a defesa e para o desenvolvimento regional. Se de um lado os municípios foram os maiores beneficiados com o remanejamento de 520 milhões para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, por outro, os maiores prejudicados foram os estudantes bolsistas do ensino superior, que perderam 211 milhões de reais, decisão bastante criticada pelos parlamentares de oposição. A UFBA estão tirando 5 milhões, mais de 5 milhões de reais do orçamento da Universidade Federal da Bahia. Tem que votar o PLN 18, porque é ele que vai permitir pagar a fatura da compra dos votos para destruir a Previdência Social do cidadão. Eu vejo aqui alguns deputados que estão boicotando essas votações, falando que estamos tirando dinheiro da educação. Não é verdade. O grande mal que está se fazendo é não permitir que o ano que vem tenha dinheiro para a educação. E é os mesmos que estão aqui subindo e mentindo na tribuna do Congresso Nacional. Porque o PLN 5 é que vai permitir que ano que vem tenhamos dinheiro na educação, na saúde, na agricultura. O tão aguardado PLN 5, citado aí no discurso do deputado Hildo Rocha, era o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, que foi também aprovado pelo Congresso e que segue agora para a sanção presidencial. Uma emenda do Partido dos Trabalhadores, que previa a continuidade da política até então em vigor de reajuste do salário mínimo, foi rejeitada e com isso prevaleceu a proposta do governo de que o salário mínimo, estipulado em R$ 1.039 por ano que vem, seja reajustado apenas pela inflação e não mais pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nem pela variação da taxa de crescimento real do PIB. Nós tivemos a eliminação, a mitigação das desigualdades no país pelo fortalecimento do salário mínimo. Mas aqui, esta proposta congela, porque na medida em que eu vou apenas reajustá-lo pela variação da inflação, estou mantendo o mesmo poder de compra. Portanto, estão congelando o salário mínimo. Vale a gente lembrar que os 2 últimos anos de governo Dilma, o crescimento foi negativo, foi de menos 6,6% os 2 últimos anos de governo Dilma. Então, seguindo a política de salário mínimo ao extremo do ex-presidente Lula nos 2 últimos mandatos do governo Dilma, a gente diminuiria o salário mínimo. 60%, senhor presidente, do produto interno bruto é justificado pelo consumo das famílias. Esse arroxo no salário mínimo vai provocar mais recessão econômica, menos emprego. Aumento real de salário mínimo sem aumento de produtividade nada mais gera do que desemprego. A maioria da população, na verdade, que se enquadra dentro dessa categoria, está no subemprego. Então nada adianta a gente ficar aqui de forma populista aumentando o salário mínimo se de fato a economia não está progredindo. Depois da sessão do Congresso, o plenário Ulisses Guimarães deu lugar a uma sessão deliberativa da Câmara para deputados analisarem o projeto de lei 5478 deste ano, que estabelece o rateio entre estados e municípios de parte de recursos do leilão de petróleo do pré-sal a ser realizado no próximo dia 6 de novembro. O lobby feito pelos prefeitos ao longo do dia surtiu efeito e a redação final da matéria, mais flexível, acabou contemplando os municípios com a possibilidade de empregar recursos da chamada seção onerosa do pré-sal em despesas previdenciárias ou em investimento nos municípios. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, agradeceu aos parlamentares pela costura política que possibilitou a aprovação da matéria. O texto do Senado veio com a linha de atender apenas os estados, ou prioritariamente estados do Norte e Nordeste, o que inviabilizaria a votação aqui, já que a distribuição das regiões do nosso Brasil aqui é diferente do Senado Federal. Então, eu agradeço a compreensão de todos, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste, que compreenderam que o acordo era o melhor para todos os estados brasileiros. E, mais uma vez, reafirmar que nenhum de nós, deputados, em nenhum momento quis
reduzir a participação de estados. Mais de 12 horas depois de iniciadas as deliberações dessa quarta-feira, os deputados concluíram os trabalhos aprovando em primeiro turno a PEC 372 de 2017, que reformula a carreira dos agentes penitenciários ao criar a Polícia Penal nos âmbitos federal, estadual e distrital. Eu discordo do conceito que a transformação ou a ampliação do rol constitucional do tema polícia vai ser ampliadora da garantia de direitos deles. Eu considero isso. Se fosse garantidor de direitos, a gente não teria os maiores índices de letalidade de policiais do mundo aqui no Brasil. A gente precisa parar de achar que qualquer polícia é contra os direitos humanos, porque no mundo inteiro não é o que predomina. Muito pelo contrário. A polícia tem que ser garantidora dos direitos humanos, dentro e fora do cárcere. Com 402 votos favoráveis, a PEC da Polícia Penal foi aprovada pela Câmara em primeiro turno e agora volta para a CCJ para que os deputados elaborem a redação que será levada à votação em segundo turno.